dele, o nome santo do Senhor, e vamos meditar na palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículo de número 14. Mateus 25, 14. Gostaria de cumprimentar todos que estão nos assistindo, nos acompanhando pela internet, que a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e no seu coração. Nós estamos alegres porque até aqui o Senhor nos ajudou e grandes coisas Ele fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Estamos numa noite de alegria, de paz, de unidade, onde o Espírito Santo, Ele move, Ele opera e Ele testifica todas as coisas na vida daquele que crê e que confia no seu nome. Amém? Vamos então fazer a leitura, Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Fala sobre a parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a uns 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á
tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Por favor, os irmãos podeis assentar. Palavra do Senhor, esta parábola que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos. Esta parábola, ela trata do nosso serviço para com Deus. Porque muitas vezes nós recebemos de Deus talentos, dons. Muitas vezes nós recebemos do Senhor virtudes, mas acabamos não a usando. E por que às vezes nós não usamos? É isso que nós vamos meditar nesse instante. A primeira coisa que nós vemos aqui, quando o Senhor disse essa parábola, Ele está dizendo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os bens. Este homem que o Senhor Jesus queria dizer é o próprio Senhor Jesus Cristo. E quando disse assim, ele ausentando-se, foi para uma jornada, e esta jornada que ele cita foi a sua subida aos céus, porque ele morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus, desapareceu nas nuvens, e a sua volta será acerca do dia do juízo final. Quando ele disse que ele iria para os céus, Jesus disse assim: se vocês crerem, vocês farão obras maiores do que essas, porque eu vou para junto do meu Pai. Se vocês crerem, vocês farão, realizarão, serão feitas pelas suas mãos. Nós vemos lá em Atos, que pelas mãos de Paulo, se faziam sinais e maravilhas, porque pessoas eram curadas, porque pessoas eram libertas de espíritos imundos. Nós encontramos que pessoas eram alcançadas pelo poder de Deus, e às vezes nós pensamos: mas eu gostaria de ser como foi o apóstolo Paulo, eu também gostaria de ter esta unção que teve o apóstolo Pedro, o apóstolo João, ou Silas, ou Barnabé, ou qualquer um outro, Filipe, Estevão, ou qualquer um outro que viveu na sua época. Mas a história mostra que outros homens também, em épocas diferentes, tiveram também esta mesma unção, este mesmo poder, esta mesma virtude. Por quê? Porque não foi somente para a época, para o tempo dos apóstolos, mas o Senhor disse que os sinais seguiriam aos que crerem, e que este mover do Espírito estaria sobre a igreja até a consumação dos séculos. Significa que a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor não muda, e quando Ele disse essa palavra, Ele estava dizendo para os seus discípulos, Ele estava dizendo para aquelas pessoas que viviam na sua época, no seu tempo,
Mas a palavra do Senhor, ela é viva. Porque se a palavra do Senhor, ela fosse apenas temporária, ela seria como a vida de um homem, ou a vida de uma planta, ou a vida de um animal, que tem um tempo determinado. Você olha uma flor, ela está tão bonita, como disse o próprio Jesus. Olhai os lírios dos campos, como crescem, como são tão belos. Mas depois fala assim, mas daqui uns dias vocês voltarão aqui, vocês verão que o que vai acontecer? Que ele vai murchar e vai secar. Ele vai acabar. E a palavra diz que a vida do homem é como a flor que murcha e como a erva que seca e desaparece. Significa que o evangelho que nós pregamos, ele é eterno. O Deus que nós anunciamos é eterno. A palavra do Senhor, ela é eterna. E que aqueles que crerem viverão uma eternidade com Ele. Mas o que nós temos que entender é que nós não temos uma eternidade para vivermos aqui na terra e servirmos o Senhor. Para nós servirmos ao Senhor, nós temos que saber que o Senhor precisa da igreja do momento, da época. Se Paulo estivesse aqui, ele seria usado por Deus. Se Pedro estivesse aqui, ele seria grandemente usado por Deus. Se John Wesley estivesse aqui, ele seria usado por Deus. Se Finney estivesse aqui, ele seria grandemente usado por Deus. Se muitas pessoas que foram, Martinho Lutero seria hoje, imagine Martinho Lutero hoje na época da internet, na época de rádio, televisão e jornal, o que esse homem não ia fazer no dia de hoje? E Paulo, e outros. Só que tem uma coisa, eles não estão aqui. Mas agora é a minha vez, é a sua vez, é a nossa vez, porque esse é o nosso tempo. É o tempo que o Senhor nos deu. E quando o Senhor chega e diz essa parábola hoje, ela não está falando para Pedro, para João, ela não está falando para os seus discípulos que viveram na época, porque já não estão aqui para ouvir e para cumprir esta palavra, mas, ou para que ela se faça cumprir na vida deles. Mas hoje, esta palavra, ela está viva na minha vida, na sua vida, está viva sobre a sua igreja, sobre o povo de Deus e sobre a noiva de Cristo que somos nós. Hoje nós estamos vivendo para uma sociedade desta época. Existem milhares de pessoas precisando ser alcançadas pelo poder de Deus. Existem milhares e milhares de pessoas que estão sofrendo porque não conhecem o Senhor. Existem muitas e muitas pessoas que nesse instante estão com as suas vidas arruinadas e destruídas porque falta-lhes a misericórdia de Deus na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se ninguém lhes anunciar? E como será anunciado se ninguém for enviado? Como aquelas pessoas ouvirão? Como aquelas pessoas crerão no Senhor se esta palavra não lhes ser ensinada? Saiba que quando o Senhor subiu, Ele confiou aos seus amigos o seu reino. Ele chama Pedro e disse: Pedro, você me ama, Pedro? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Ele disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos.
E o Senhor diz: Pedro, mais uma vez, a terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro, ele ficou triste. Ele disse: Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Isso é o pedido que o Senhor Jesus faz para aqueles que amam. E se eu perguntar aqui para cada um: vocês amam a Jesus? Eu tenho certeza que todos levantarão a mão. Todos dirão: eu amo de todo o meu coração. Eu amo Ele porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é tudo para mim. Mas como que nós podemos dizer que amamos o Senhor quando nós estamos vendo pessoas? Não precisa, eu gostaria, tem pessoas, já ouvi gente falar: eu gostaria de ser um missionário, eu gostaria de ser um enviado, um missionário que eu pudesse agora pegar um avião e atravessar o mundo pregando a palavra de Deus. Queria anunciar às nações, aos povos de outras línguas, anunciar o evangelho do reino de Deus. Irmãos, tem pessoas morrendo do lado da nossa casa sem conhecer Jesus, e nós gostaríamos de ser missionário internacional e nós não conseguimos ser. Jesus disse assim, quando ele disse: o Espírito Santo virá sobre vós e vocês devem começar por Jerusalém. Não saiam da cidade que vocês estão até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier sobre vocês, sabe onde que vocês comecem? Começam na sua casa, começa onde vocês estão, começa a frutificar onde você está plantado. Onde que os discípulos começaram a ganhar almas? A primeira colheita que eles fizeram foi onde? Foi no mesmo local que eles foram cheios do Espírito Santo, que foi o cenáculo. Estavam todos cheios do Espírito, labaredas de fogo, falando em outras línguas. Dá para imaginar a presença do Senhor ali, e eles estavam ali regozijando na presença do Senhor. Eles estavam ali falando em línguas, eles estavam ali se deliciando com a presença do Senhor, com o Espírito do Senhor. A experiência de sentir pela primeira vez ser cheio do Espírito Santo, ser tocado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Agora, vós sois o templo do Espírito, porque o Espírito Santo habita em vós. Ele virá e Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora eles estavam tendo uma experiência, dizendo: essa experiência nunca mais vai acabar. Esta alegria nunca mais ela vai terminar, porque o Espírito veio para ficar em nossos corações. E Ele estará conosco todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Estão aqui cheios da presença do Senhor, do Espírito do Senhor. Como é gostoso nós nos reunirmos e buscarmos a presença do Senhor. Adoramos o Senhor, cantamos louvores ao Senhor, sentimos a presença do Senhor, somos tocados pela palavra, somos fortalecidos, alimentados, somos cheios da unção, da presença do Espírito Santo. Assim os apóstolos se sentiram naquele instante. Só que de repente, aquele som, aquele barulho que eles faziam, porque a Bíblia diz, era um barulho que eles faziam, porque eles glorificavam o Senhor em voz alta, adoravam o Senhor, profetizavam, estavam cheios da unção e do poder do Espírito Santo, e de repente, o som que estava lá fora, era maior do que o som que estava dentro. Porque enquanto dentro estava 120 pessoas clamando, adorando, invocando o nome do Senhor, do lado de fora havia milhares de pessoas que clamavam, milhares de pessoas que falavam, e o barulho de fora estava sendo maior do que o barulho de dentro. E o que eu quero dizer é isso, que o barulho daqueles que estão clamando, precisando, estão gemendo, o gemido do mundo hoje tem sido muito maior do que a adoração, do que o clamor do povo de Deus. Tem sido maior se juntar hoje
o povo de Deus cantando, louvando e orando ao Senhor, e se juntar o choro e o gemido das pessoas que estão sem Cristo, é muito maior a dor, o barulho da dor, do gemido, do sofrimento, do que o barulho do louvor, dos cânticos e da adoração. Pedro começou a ouvir vozes, mas não eram vozes do além, não. Eram vozes que estavam do outro lado da parede. Eram pessoas que estavam ali, e eles diziam: o que está acontecendo lá dentro? Por que esses homens estão fazendo esse barulho? Por que eles estão fazendo isso? E alguém lá dizia: devem estar cheios de mosto. Eu acho que eles beberam vinho. E Pedro sai para fora. Mas Pedro não saiu para ofender aquelas pessoas. Pedro não saiu para exterminar aquelas pessoas que estavam ali, expulsá-las. Não saiu para dizer: vocês não têm mais o que fazer, vai cuidar da vida de vocês, deixa nós cuidar da nossa aqui. É a nossa religião, é o nosso credo. Nós estamos fazendo isso porque isso é gostoso fazer isso, é bom sentir a presença do Senhor, mas vocês não têm nada para fazer aqui, vão para as suas casas. Não foi isso que Pedro fez. Mas quando Pedro estava ali bebendo das fontes da presença do Senhor, estava ali se alimentando, estava ali se enchendo da graça, da unção, do poder, do mover do Espírito Santo, mas não se esqueceu que do outro lado estavam pessoas sedentas. Enquanto eu bebo dessas fontes, eu bebo desse rio, do outro lado tem pessoas sedentas, do outro lado tem pessoas que precisam beber desta água, e o Senhor Jesus disse: quem tem sede, vem a mim, e eu darei da água da vida, e aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Existem multidões sedentas, existem multidões, e quando ele disse: eu vou para o meu Pai, mas vocês vão fazer obras maiores do que essas que eu fiz, se vocês assim crerem. Quando o Senhor subiu, a palavra do Senhor diz: ele subiu e deu dons aos homens. E esses dons, irmãos, não existe ninguém que não tenha dons. Não existe ninguém que não tenha recebido nenhum talento. Não existe ninguém que não tenha recebido nada para poder servir ao Senhor e para poder anunciar a palavra do Senhor. Mesmo porque o Senhor Jesus disse: é impossível esconder uma lâmpada acesa. E é impossível esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. Não tem como esconder. Quando alguém recebe Jesus e se torna luz e anda na luz, é impossível ele andar no meio daqueles que estão em trevas sem ser notado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés subiu o monte, e quando Moisés descia daquele monte, o rosto dele brilhava, porque ele tinha estado com Deus. Ele tinha estado com Deus. E quando o homem está com Deus, o rosto dele brilha. Mas o evangelho, ele é boas novas, é boa notícia. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa será maior do que foi a da primeira. E o que a palavra do Senhor queria dizer é isso: se Moisés subiu esteve na presença de Deus, o rosto dele brilhava, quanto mais não vai brilhar aqueles, não que está na presença de Deus, mas que o Senhor está nele, porque agora o Espírito Santo habita em vós, porque agora o nome dele, Emanuel, Deus conosco. Por quê? Porque ele veio para transformar os nossos corpos, nós éramos o quê? O nosso corpo, o que era? Habitação de espíritos malignos. O nosso corpo era a habitação de toda a desobediência à palavra de Deus e a Deus. Por quê? Porque o homem vivia justamente para desonrar, para desobedecer, para quebrar os mandamentos e os princípios de Deus.
Mas o Senhor Jesus veio, e Ele veio para transformar este mesmo ser humano, este mesmo coração, no coração de um adorador, no coração de alguém que teme ao Senhor, que serve ao Senhor, que anda nos caminhos do Senhor, que recebe a unção da presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele foi alcançado por tão grande misericórdia, por tão grande graça, por tão grande bondade, por tão grande fidelidade. Eu quero dizer uma coisa, que o ser humano, ele gosta, está no ser humano ser portador de boas notícias. Quando alguém descobre que em um determinado comércio estão vendendo um produto, e é de boa qualidade, e com preço baixo, o que ele faz? Ele gosta do quê? De passar para o outro. Não gosta? Olha, eu fui lá naquele mercado, e tal mercadoria lá está mais barato. Olha, eu passei em tal lugar, e lá está uma promoção de carne, está mais barato. Eu comprei, vai lá também, porque o ser humano gosta disso. Ele gosta de ser prestativo. Ele gosta, está no coração do homem. Está no coração do homem, não somente ele falar, eu comprei, mas eu não vou contar para ninguém que eu paguei barato, deixa eles pagarem caro. Mas no coração dele está o quê? Passar aquela notícia. E ele compra, e ele vai saindo, as pessoas que ele vão encontrando no caminho, ele já vai o quê? É o chamado boca a boca, ele já vai o quê? Ele já vai comunicando. Se precisar, vai lá, porque lá está mais barato. E o homem gosta disso. Isso dá a ele, sabe o que? Autoestima. Ele faz ele se sentir bem. E o Evangelho, ele é rico em autoestima. Porque quando aquela mulher, Maria Madalena, estava ali chorando, próximo ao sepulcro de Jesus, aquela mulher que estava naquele desespero, porque ela queria saber onde foi que colocaram o corpo do mestre. Eu sei que ele foi sepultado aqui, ele foi colocado aqui, e o corpo dele estava aqui, mas não está mais. E de repente ela viu que vinha vindo uma pessoa, e ela disse, deve ser o jardineiro. E eu vou perguntar para ele se ele sabe onde colocaram o corpo do meu Senhor. Você acha que você não tem talento nenhum? Você acha que você não tem dom nenhum? Aquela mulher que chorava, estava em desespero, e quando aproxima-se aquele homem, ela vem chorando, ela disse, Senhor, me diga, por acaso o Senhor viu onde colocaram o corpo do meu Senhor? Se o Senhor sabe onde está, me diga. E aquele homem, ele só disse uma palavra, só uma palavra. E sabe qual foi a palavra que ele disse? Maria. Só disse o nome dela. E ela estremeceu e gritou, Raboni, meu Deus, meu mestre, meu Senhor. Cadê a tristeza? Acabou. Por quê? Porque agora ela estava diante daquele que ela cuidava, está morto, mas estava vivo. E o Evangelho é isso, é o poder de Deus, é a ressurreição, é a vida, é a glória do Senhor, é o mover de Deus, do Espírito de Deus na vida do homem. E ele disse, vá e conta e diz para os meus irmãos que eu estou vivo. Diga para eles irem para Galileia, porque lá eles me verão. E a Pedro, diga que vá também. E aquela mulher sai dali. Ela sai cheia de talentos, cheia de dons, cheio de uma mensagem, mas não de uma mensagem que dizia, ali tem um produto
que está em promoção. Ali estão vendendo barato, mas ela tinha algo maior do que isso. Ela estava dizendo: agora eu sou portadora da vida, da ressurreição, do poder, da glória do meu Senhor, do meu Salvador. Ela chega para os tristes, que estão cabeça baixa, estão chorando, e ela disse: eu encontrei com o Senhor, Ele está vivo, Ele falou comigo, eu ouvi, e Ele disse que vocês também ouvirão. E aquele choro começa a secar as lágrimas, e uma alegria, um brilho de sorriso começa a clarear os olhos, e mostrando para aquelas pessoas que a presença dEle, e a vida dEle, e a ressurreição dEle muda a história de todas as pessoas. E quando Pedro ouve aquela palavra, Pedro dá uma baixada de cabeça e diz: e agora? E agora ele está vivo e eu neguei. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu neguei Jesus. Eu disse para todo mundo que eu não conhecia Ele, que eu não sabia quem Ele era. Eu disse para Ele, para as pessoas, que eu não conhecia Ele, eu nem sabia quem Ele era. Eu neguei. Eu acho que essa palavra não é para mim. Agora eu acho que esse recomeço eu não faço mais parte, porque agora o Senhor não quer mais nem saber, nem falar mais do meu nome. Eu acho que Ele vai querer, porque agora o Senhor vai me rejeitar e vai me desprezar, como eu também desprezei a Ele, e como eu rejeitei a Ele, e como eu neguei a Ele, Ele também negará a mim. Mas de repente, alegria, esperança volta a Pedro, porque aquela mulher disse: Pedro, o coração de Pedro estremece. O Senhor mandou dizer algo para ti, Pedro. Diga logo o que Ele tem para me dizer. Ele disse: e a ti, Pedro, vá também, porque Ele deseja te ver, e Ele quer te receber também com os outros, Pedro. Ah, que alegria, ah, que mensagem é essa? A mensagem do Evangelho muda, transforma, restaura, levanta o caído, sustenta o fraco, restaura e renova o coração do ser humano. O que dizer daquela mulher? Eu estou falando de dons e talentos. Uma mulher cansada. Mas cansada do quê? Cansada da sua vida. Por quê? Sabe o que é uma pessoa infeliz? Sabe o que é uma pessoa infeliz? Porque ela estava no seu 5º casamento e ela não estava feliz. Ela não estava satisfeita. Por quê? Porque talvez aquela mulher vem buscar a água e ela vem: o que será que há de mal comigo? Porque todos os meus casamentos são falidos. Talvez ela tenha acabado de ter uma briga lá. Talvez ela teve um desentendimento, talvez ela tinha sido rejeitada. Ela disse: olha, mais um casamento fracassado. Eu acho que o problema está em mim. Eu estou cansada de tentar ser feliz, mas não consigo. Eu estou cansada da vida que eu estou levando. E vem talvez pensando, buscando água naquele poço, porque essa era a caminhada que ela fazia todo dia. Mas aquele dia foi o dia que mudou a sua vida. Embora ela era uma mulher samaritana, mas naquele poço que ela acostumava ir todos os dias, aquele dia o poço estava diferente. Por quê? Porque havia um judeu sentado do lado do poço. E o que aquele judeu estava fazendo ali? Aguardando aquela mulher, aguardando a chegada daquela mulher para transformá-la numa missionária e numa grande mensageira do reino dos céus. Aquela mulher que vem cansada, que vem oprimida, que vem desanimada, que venha talvez pensando até em um suicídio, porque a vida está tão falida, está tão destruída, e ela vem desanimada, e ele chega ali e ele disse: mulher, poderia me dar um pouco da sua água? Ela disse: por que o Senhor, sendo um judeu, me pede a mim, que sou samaritana, que lhe dê água? Ele disse: por quê? Porque se você soubesse a água que eu tenho, você me pediria, e eu te daria.
e você nunca mais teria sede. E ela disse: então, Senhor, dá-me logo dessa água. E em seguida ela disse: mas como o Senhor vai tirar? O Senhor não tem um balde com uma corda para tirar a água desse poço? Então Jesus se revela àquela mulher, porque ela dizia: os meus pais disseram para mim que um dia o Messias viria. E ele disse: mulher, você está diante dele falando com ele, porque o Messias é ele mesmo que fala contigo. E aquela mulher imediatamente soltou o seu vaso e disse: Senhor, não saia daqui, fique aqui, não vá embora, porque eu já volto já. E aquela mulher se retirou, e a Bíblia diz que aquela mulher retornou até Jesus, trazendo consigo a cidade inteira com ela. Ela acompanhava, ela dizia: venham, porque eu encontrei o Messias, eu quero mostrá-lo para vocês, e quando ele falar, vocês vão saber que ele é o Filho de Deus, que é aquele que um dia foi prometido estar conosco e vir até nós. E daqui a pouco, Jesus começa a falar, e a multidão diz assim: mulher, não diga mais nada, porque agora os nossos ouvidos ouvem as suas palavras, e creem que ele é o Senhor. Ele é especialista em talentos, em dons, em ministérios. Todos nós temos ministérios, talentos, dons. Só que tem um porém. Ele disse, ele confiou talentos a todos. A todos. Mas diz que um chegou, pegou 5, e o que ele fez com os 5? Usou os 5 e frutificou com aqueles 5. Outros receberam 2, e o que eles fizeram? Se esforçaram, e daqueles 2 fizeram mais 2. Eu creio que esse que, a Bíblia não diz isso, mas isso está dentro do meu coração. Talvez aquele que recebeu 2 e viu o outro fazer 5 e ele fazer só 2, talvez ele estava até meio desesperado. Ele se esforçou até mais do que o que recebeu 5, porque ele disse: será que o Senhor, quando vier e vê que o outro fez 5 e eu só fiz 2, será que ele não vai me cobrar? Será que ele vai dizer: por que você não fez como ele que recebeu, que também fez 5, você fez só 2? Mas quando chega naquele momento de acerto de conta, aquele que tinha 5 diz: olha, Senhor, mais que 5 não deu para fazer, só pude fazer 5. E sabe o que ele diz? Você é um servo bom e um servo fiel. E ele não falou: não, olha, você fez bastante. Ele disse: não, você fez pouco. Ele não disse assim: você fez muito. Ele disse: não. E apenas ele disse assim: você foi fiel no pouco. Você fez pouco, mas você foi fiel. Aí chegou outro lá: Senhor, só deu para fazer 2. Ele disse: não tem problema, porque você foi fiel. Aí chega o terceiro, que recebeu 1. Aí ele diz assim: sabe, Senhor, eu tive medo, eu senti medo. Eu sei que o Senhor é justo e que o Senhor viria e teria que fazer uma prestação de serviço, uma prestação de contas. Então o que eu fiz? Eu fiz um buraco e guardei num lugar que só eu sabia onde estava, em segurança. Eu estava esperando, contando nos dedos os dias que o Senhor voltasse para mim poder te devolver aquilo que o Senhor me deu, seguro, sem perder nada. E o Senhor disse: olha,
Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei do que você fez. Ele poderia ter dito assim: olha, do dia que o senhor foi até hoje, eu me cansei tanto. Minhas mãos estão calejadas. Eu até envelheci tentando fazer mais um, mas eu não pude fazer. Eu não pude fazer. Só que tem uma coisa. Pelo menos o que o Senhor me deu eu não perdi. Consegui salvar. Estou te devolvendo. Sabe o que o Senhor ia dizer? Servo bom e fiel. Mesmo no pouco ou no nada, você foi fiel. E você está convidado para entrar e descansar. Venha para o seu descanso. Mas porque você não fez nada? E pior, por que você não fez nada? Porque você teve medo. Você sabe que o medo anula a palavra? O medo, ele destrói a fé. Existem pessoas que têm fé e pessoas que têm medo. Que lado você está? Se você está do lado dos que têm medo, eu aconselho você a mudar de lado. Por quê? Porque os que têm medo, eles não fazem nada além de se acovardarem, de desistirem e de abrirem mão daquilo que o Senhor tem para dar na vida deles. Não tenha medo. Todas as vezes no Velho Testamento você vai dar: não temas, não temas, porque eu sou o teu Deus, vós sois o meu povo, eu sou o teu Deus. Não tenhas medo, porque eu sou contigo. Daqui a pouco você vê no Novo Testamento, a palavra não muda. O Senhor Jesus diz: não temas, não tenha medo, não temas, sou eu. Não temas, não tenha medo, porque tudo que Jesus fazia era anular o medo. Pedro andou sobre as águas, mas quando teve medo ele afundou. Por quê? Porque o medo anula a palavra, o medo anula a fé. Nós não podemos ter medo. O Senhor nos enviou, assim como o Pai enviou a mim, eu envio a vós. E Jesus diz assim: vocês vão ser enviados no meio de lobos. Vocês vão ser enviados para um mundo de incredulidade, de maldade, de perversidade, de incredulidade. Mas não temas, porque eu sou o teu Deus. Você não vai sozinho não, mas a unção e o revestimento do Espírito Santo estará com vocês. E quando vocês saírem daqui, os demônios vão te rodear. Mas a palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque a glória do Senhor repousa sobre vós. Ele não disse vai, mas ele disse vai porque eu sou contigo. Ele não disse você vai, mas o Espírito Santo repousará sobre vós. E a unção estará em vós, o poder estará em vós, a autoridade estará em vós, a glória estará em vós. Sabe, irmãos, tem gente esperando. Tem gente esperando descer um anjo do céu com uma carta assinada por Deus, dizendo assim: agora é a sua hora, vai, o Senhor está te mandando. Eu estou esperando em Deus, estou esperando uma credencial, o anjo descer com uma carteirinha, com a minha fotografia e a assinatura de Deus, dizendo: agora pode ir. Mas quando nós pegamos a credencial, que é a palavra do Senhor, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, o Senhor coloca pessoas diante de nós. Eu me lembro em 1978, eu ouvi um testemunho de uma pessoa que ele teve um sonho, que ele disse foi o pior sonho, ou foi o melhor sonho que ele teve na vida dele. Porque ele sonhou que aquelas pessoas, vizinhos, amigos, parentes, pessoas do seu trabalho, do seu convívio, ele sonhou que essas pessoas estavam em chamas no inferno, desesperada, e gritavam,
E em meio àquele sonho, uma voz chegava para ele e dizia assim: sabe por que elas estão lá? Você esteve com elas todos os dias, por que você não falou para elas? Por que você não disse para aquelas pessoas? Por que você não disse que elas iriam terminar desse jeito? Você sabia? Eu sabia. E o que você fez para mudar isso? Nada. E por que você não fez? Porque eu não era o pastor da igreja, sei lá por quê. Ou não era um obreiro. Porque eu não tinha uma autorização para fazer isso. Mas ele viu aquele desespero das pessoas, ele acordou. Ele falou: quando eu acordei, eu estava suado inteiro, ajoelhado, intercedendo a Deus por aquelas pessoas, clamando ao Senhor pelas vidas. E quando ele acordou do sonho, ele disse assim: Senhor, por enquanto, é só um sonho, mas um dia isso será realidade. Ele não via a hora de amanhecer o dia, para que ele pudesse sair de casa e já se deparar com os seus vizinhos, com os seus amigos, com as pessoas do seu convívio, e anunciar para elas: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo perdoa pecados, Jesus Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Ele dizia: Jesus morreu para que nós não precisamos ir para o inferno e nem arder em chamas de fogo e de enxofre. Ele disse: pouco me importa se as pessoas vão gostar ou não vão, se as pessoas vão receber ou vão rejeitar. Eu pouco me importo se elas vão querer continuar sendo minha amiga ou se vão querer desistir da minha amizade. Mas de uma coisa eu sei, que este evangelho é poderoso para salvar a vida de todo aquele que crê na palavra. Esse é o mandamento do Senhor. Aquele que crer será salvo. Aquele que receber o testemunho, aquele que receber o testemunho que Jesus é o Filho de Deus, que deu a sua vida e derramou o seu sangue na cruz para a remissão dos nossos pecados, esse vai ter a vida eterna. Ele disse: passei a fazer isso, e eu tenho visto, sabe o quê? Pessoas sendo convertidas e acrescentadas na igreja, porque recebem a palavra e creem no poder de Deus. O evangelho transforma, o evangelho muda. O Senhor te deu talentos, o Senhor te deu dons, o Senhor te deu ministério. Esteja em comunhão com o Senhor. Como que Pedro poderia deixar de falar desse amor, se agora a unção que estava na vida dele tinha ungido e consagrado até a sua sombra? E quando Pedro passava, por onde ele andava, a sombra dele tinha unção, poder e virtude para curar pessoas doentes e para libertar pessoas que estavam oprimidas. Eu carrego talento, dons e ministério. E aquele que tem, até com a boca fechada, ele é instrumento na mão do Senhor. Ele é instrumento na mão de Deus. Vamos colocar de pé. Deixa o Espírito Santo tocar e capacitar a sua vida, encher o seu coração. Deus permite e coloca diante de nós todos os dias pessoas perturbadas, pessoas com problemas, pessoas tristes, oprimidas,
pessoas que chegam diante de nós e traz a sua aflição, a sua dor e o seu lamento. Mas o Espírito Santo nos unge, nos capacita. O Senhor coloca em nós o Espírito Santo, para que nós possamos levar esta mensagem, como Maria Madalena levou para os discípulos, e como eles levaram para o mundo, para cidades, povos. E como o Evangelho está sendo pregado até o dia de hoje, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor por onde você estiver. Não tenha medo de falar, de ser testemunha. Não tenha medo como aquele homem teve medo. Eu recebi unção, eu recebi poder, eu recebi talento, eu recebi um mover dos céus, mas eu tive medo. Não tenha medo, mas a palavra diz: abra a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, Tu és o Deus desse povo, Tu és o Senhor das nações. Estende as Tuas mãos, Senhor, e que esta palavra possa tocar em cada coração, Senhor, e que nós possamos, Senhor, usar todos os meios que o Senhor tem nos concedido, internet, e-mails, por toda parte possamos falar do Teu amor, possamos testemunhar ao mundo que nós encontramos o Senhor. Oh meu Deus, como aconteceu com Pedro, que foi até Natanael e disse: venha e veja, eu encontrei o Messias. Oh Senhor, que nós possamos ter vasos, instrumentos nas Tuas mãos. Estende as Tuas mãos agora, Senhor, e traz a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, o Teu Espírito, Senhor, agindo, movendo e libertando nossas vidas e nossos corações. Ó Deus, nós Te amamos, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, é digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Traz, Senhor, avivamento, traz, Senhor, despertamento para as nossas vidas. Oh Senhor, estende as Tuas mãos agora, Pai, e venha curar, libertar, restaurar, transformar as nossas vidas, os nossos corações, Senhor. Que a Tua unção e o Teu poder, ó Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, venha nos ungir, venha nos cercar, venha, Senhor, trazer resposta e solução para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, aqueles que nos acompanham, Senhor, no seu trabalho, nas suas casas, pela internet. Senhor, derrama agora a Tua unção, o Teu poder, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu Espírito, Senhor. Oh meu Deus, que o Teu poder, que a Tua unção, que a Tua misericórdia, Senhor, venha encher as nossas vidas, venha transformar, venha libertar agora, Senhor, e fazer nova todas as coisas. Enche, Senhor, esses vasos, enche esses corações, e que essas vidas sejam tocadas, movidas, ungidas pela unção e pelo poder do Teu Espírito Santo. Vem agora, Senhor, encher esses corações como o Senhor encheu aqueles 120 pessoas que estavam no cenáculo. Que também, Senhor, todos sejam cheios, aqueles que nos assistem, Senhor, pela internet, nas suas casas, meu Deus, na sua família. Meu Deus, entra com providência, curando, libertando, transformando, ungindo,
e fortalecendo pelo poder do teu Espírito Santo. Enche esse coração e transforma esta vida agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, nós somos dispenseiros da graça de Deus, e o Senhor nos ungiu para onde quer que nós formos, possamos ser mensageiros de boas novas, portadores de boas novas. Paulo disse: o mundo, os filhos dos homens, os filhos deste mundo, aguardam com expectativa a manifestação dos filhos da luz. Então, desperte, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo te usar. Amém? Vamos encerrar. Neste domingo, venha participar a Santa Ceia do Senhor. Vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. E de todo o louvor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.